Se você cresceu nos anos 90 ou nos anos 2000, você provavelmente já assistiu a alguma versão de Super Campeões. Esse anime de futebol marcou várias gerações, justamente por ser um desenho que trazia a paixão nacional do futebol para as telas de um jeito bem lúdico e divertido. Mas essa franquia é gigante e vai muito além das versões dos animes que chegaram aqui no Brasil. E nesse vídeo eu quero justamente contar para você toda a história de Capitão Tsubasa. Então vem comigo que a partida já vai começar. Antes de entrar na história da franquia de fato, vamos relembrar um pouco da história e dos personagens para bater aquele quentinho no coração. O anime tem várias versões, mas todas elas seguem a mesma galera. Mais pra frente do vídeo a gente vai entender melhor as diferenças delas. Mas o básico é o seguinte, a gente tem o Tsubasa, que é uma criança apaixonada por futebol. Ele se muda para uma pequena cidade e conhece a turma do time Nankatsu, que não tá indo muito bem. Nesse time a gente tem o Ishizaki, que se torna o primeiro amigo do Tsubasa, e tem também a líder de torcida Sanai, que de início não vai muito com a cara do nosso protagonista, mas depois eles ficam se engraçando um pro outro. Mas enfim, esse time do Nankatsu tá desafiando o outro time da cidade, os Chutetsu, que tem o goleiro mais brabo da região, o Akabayashi. Só um parênteses aqui, tô usando os nomes originais em japonês. Se você não tá reconhecendo a galera pelo nome, fica até o fim que mais pra frente eu te explico essa loucura de mudanças dos nomes. Então o Nankatsu desafia o Chutetsu, que tava monopolizando o campinho que eles tinham pra jogar lá. Daí o Tsubasa se junta ao time para participar dessa partida e acaba fazendo aquele time que era bem ruinzinho ganhar a partida. Enquanto isso, um espectador dessa partida é o Roberto Hongo, um ex-jogador da seleção brasileira que tá no Japão em busca de um tratamento para um problema de visão. Ele se torna um amigo da turminha e acaba treinando eles, principalmente o Tsubasa, que aprende os fabulosos chutes de trivela e de bicicleta. Eu sei que você tentava fazer esses chutes quando ia jogar aquela pelada com a sua turma. Eu era tão ruim que nem me arriscava. Mas aí a história vai avançando, o time lá do Chutetsu se junta ao Nankatsu e vira um time só, com o Tsubasa e o Akabayashi agora sendo parceiros. Depois se junta ao grupo Misaki, que vai ser a dupla de ouro junto com o Tsubasa. Eles fazem aquele chute impossível que os dois chutam a bola ao mesmo tempo. Aí o time participa dos campeonatos por lá, e eles enfrentam times com outras figuras icônicas também. Tem os gêmeos Tachibana, que fazem aquelas piruetas em campo. Tem o Jito, que é conhecido como uma muralha. Tem o Misugi, que é um dos meus favoritos, que ele tem uma história de ter um problema no coração e não poder jogar muito tempo. Nossa, aquele episódio que ele enfrenta o Tsubasa é muito emocionante. E claro, tem a galera do time do Kojiro Hyuga, que é o cara mais brabo de todos, que treinava dando chutes com uma bola super pesada contra as ondas do mar. E o goleiro do time deles era o Akashimazu, que usava suas habilidades de karatê para fazer umas defesas malucas. Todos esses que eu citei, no futuro acabam se tornando aliados, pois eles formam a seleção do Japão. Mas aí no meio disso acontece muita coisa também. O Tsubasa joga no Brasil, no time que seria o São Paulo, joga também na Espanha, no time que seria o Barcelona, e encontra vários outros rivais. Mas bem, já que agora você tá com a história geral fresquinha na cabeça, vamos entender as origens desses personagens tão memoráveis. E ela começa há um tempinho lá no Japão. Bom, quando a gente pensa em países cujo futebol é um grande expoente, o Japão normalmente não é um deles. Mas acredite, já houve uma época em que era bem pior. Nossa história começa lá nos anos 80. Nesse período, o futebol estava em baixa no Japão, então os resultados da seleção japonesa não eram grande coisa. E o esporte não era tão querido pela galera de lá. Era um público muito pequeno que sequer entendia como as regras do futebol funcionavam. Isso acontecia muito justamente pelas tradições do país, que se voltavam muito mais para artes marciais, como o sumô ou judô. Aí outros tipos de esportes que vinham do ocidente ainda não tinham muito espaço. Então a Associação de Futebol do Japão estava em busca de patrocinar produtos que acendessem a chama pelo esporte. Foi então que surgiu o nome de Yoichi Takahashi, um mangaka que estava iniciando sua carreira e tinha uma ideia para um mangá justamente sobre futebol. Porém, o nosso autor teve que insistir uns 2 anos para que alguma editora publicasse a sua obra, justamente porque ninguém ligava muito para futebol lá. E eles não estavam a fim de vender um mangá sobre isso. E como também era o primeiro mangá do cara, ele teve que ficar no pé e
encher o saco de uma galera. Mas se o Japão, no geral, não se importava tanto com futebol, por que o Yoichi queria tanto publicar um mangá sobre isso? Bom, ele era um dos poucos japoneses que se apaixonou pelo esporte. Ele esteve presente assistindo aos Jogos da Copa de 78, realizada na Argentina. Segundo ele, toda a atmosfera criada em uma partida de futebol, com uma torcida fervorosa, o amor aos times, toda aquela paixão que o esporte gerava nas pessoas, o deixou encantado. E para mostrar todo o amor dele, o autor estava obstinado a criar um mangá sobre o esporte. Então ele reuniu alguns clichês de histórias populares que atraíam a galera, como ter protagonistas jovens e espirituosos para facilitar a identificação com os leitores e fazê-los consequentemente se apaixonarem pelo futebol também. Bom, daí depois de insistir bastante, seu mangá foi aceito pela Shueisha e foi publicado pela Weekly Shonen Jump a partir de março de 1981. Se tratava de Captain Tsubasa, uma história sobre o amor do jovem Ozora Tsubasa pelo futebol, que passava pelas suas relações de amizade e rivalidade que o personagem construía enquanto estava em busca do seu sonho de se tornar um grande jogador. Tudo isso com uma pitadinha de movimentos fantasiosos para deixar tudo mais emocionante. Então essa ideia era um prato cheio para que a Associação de Futebol do Japão investisse uma graninha, pois tinha tudo para incentivar novas gerações de praticantes do esporte. E olha, nisso eles acertaram, mas não de cara. De início, o mangá não foi um sucesso tão explosivo no Japão, porém teve um fator que o tornou gigante: a pirataria. Pois é, o mercado de mangás piratas de Hong Kong foi uma grande porta de entrada para diversos produtos japoneses. E como tudo que cai na pirataria acaba caindo na boca do povo, isso acabou sendo positivo para a franquia e ajudou o mangá a se segurar. Mais tarde, ele foi fazendo mais sucesso com as vendas oficiais também. Esse primeiro mangá, chamado apenas de Captain Tsubasa, engloba todo o arco do Tsubasa criança jogando no Nankatsu. Ele foi publicado de 1981 até 1988 e contou com 37 volumes. E claro, para fazer as vendas de um mangá emplacarem ainda mais, os animes são feitos. E não demorou muito para Captain Tsubasa ganhar a sua primeira versão animada. Com 2 anos de publicação do mangá, a série já ganhou uma animação de mesmo nome. E calma, antes de você começar aí com a sua falsa nostalgia, essa primeira versão do anime não chegou aqui no Brasil. Mais pra frente você vai entender. Essa primeira série contou com 128 episódios e durou de 83 a 86. Ela foi animada pelo estúdio Tsushida Production e nesse meio tempo também ganhou alguns filmes como Captain Tsubasa Europe Daikensen e Captain Tsubasa Ayaushi Zen Nippon Jr. em 1995, Captain Tsubasa Asuni Makute Hashire e Captain Tsubasa Sekai Daikensen Jr. World Cup em 1996, que contam histórias originais, como é comum em filmes de animes. Então esse primeiro anime, assim como o primeiro mangá, conta toda aquela saga do Tsubasa jogando nos campeonatos do ensino fundamental do Japão, treinando com Roberto, enfrentando Ryuga e etc. O anime termina após o último jogo do Nankatsu contra o Toho e dando uma palhinha que os jogadores envolvidos nesse torneio iriam futuramente formar a seleção japonesa. Já o primeiro mangá vai até um pouco mais longe. Ele já abrange essa fase da seleção e termina com o Tsubasa se despedindo da galera porque ele vai vir para o Brasil. Pouco tempo depois do fim dessa primeira fase do mangá, em 1990, foi lançada uma série de OVAs, chamada de Shin Captain Tsubasa. São apenas 13 episódios que abrangem essa primeira fase dos nossos personagens na seleção japonesa adolescente, e termina no fim do jogo contra a Alemanha. Esse arco já tinha sido abordado no mangá. Apenas 4 anos depois, em 1994, o mangá voltou a ser publicado, dessa vez com o nome de Captain Tsubasa World Youth Ham. Nessa fase, a gente é introduzido ao Aoi Shingo, um personagem que é fã do Tsubasa e que vai estar jogando no Japão, almejando entrar para a seleção um dia. Enquanto isso, o Tsubasa está jogando no Brasil, com o Roberto sendo seu técnico no time do São Paulo. Lá ele enfrenta novos rivais como o Carlos Santana, um prodígio sem emoções. Na metade do mangá, ele volta para o Japão e se junta novamente aos seus amigos da seleção japonesa para tentar vencer o Mundial Juvenil Sub-20.
A fase World Youth Hand teve 18 volumes e foi lançada de 1994 até 1997. E o final desse mangá é nada menos que emocionante. Ele termina na final da Copa do Mundo no jogo entre o Brasil e Japão. E de forma inacreditável, o Japão vence a gente. Só em mangá mesmo pra isso acontecer, né? Falo mais pelo caso do Japão, né? Porque o Brasil ultimamente nem na final da Copa tá chegando mais. Mas enfim, após ter derrotado o Brasil na Copa, os jogadores seguem suas vidas jogando em diversos times pelo mundo. E o Tsubasa, inclusive, não volta a jogar no Brasil, mas sim vai para a Espanha jogar pelo time do Barcelona. E o mangá termina mostrando que ele também já se casou com a Sanai. Olha que fofo. Em contrapartida, em 1994, no mesmo ano que essa fase do mangá começou, também tivemos o lançamento de um novo anime, dessa vez intitulado Captain Tsubasa J. Que foi animado pela estúdio Comet. E sim, essa segunda versão do anime foi a que chegou no Brasil pela Manchete em 1997, com o título de Super Campeões. Santoy apresenta... Mas hoje é decisão. O time só vai ganhar. Essa versão do anime foi um pouco mais curta, exibida de 1994 até 1995, contou com 47 episódios, e diferente do mangá, ela não avança a partir de onde o último anime tinha parado, mas ela conta novamente, de forma um pouco mais resumida, todo aquele arco da infância do Tsubasa. Mas por ser mais ágil que a versão anterior, no episódio 36 ela já cobriu todo esse arco. Aí a partir do 34 até o 47, o anime já traz o arco do Aoi Shingo, o Tsubasa jogando no Brasil e também a Copa do Mundo Sub-20. O anime termina com o Shingo se provando digno de estar no Japão e almejando participar da próxima Copa do Mundo. Mas já que estamos falando da chegada de super campeões no Brasil, é importante contar sobre algumas adaptações que o anime fez por aqui. A primeira, você já deve ter notado, que é a mudança das músicas de abertura e encerramento, que ganharam uma versão original por aqui, como acontecia com muita coisa nessa época. Vocês sabem que Cavaleiros do Zodíaco também teve esse tipo de mudança quando foi exibido na Manchete, né? E assim como os Cavaleiros, os nossos boleiros também ganharam uma coletânea musical com essas músicas originais. Outra mudança importante foi o nome dos personagens. Para deixar tudo mais familiar para nós brasileiros, alguns nomes foram trocados, como Ozora Tsubasa virou Oliver Tsubasa, Genzo Wakabayashi virou Benji, Taro Misaki virou Carlos Misaki, Roberto Rongo virou Roberto Maravilha. Obviamente uma homenagem ao jogador importante da época, o Túlio Maravilha. E a mudança que eu mais dei risada foi a Sanai, que virou Neia. O meu nome é Neia. Você sabia que eu sou a chefe da torcida? Ela automaticamente ficou com 80 anos com esse nome. Algumas dessas adaptações já vieram de versões que passaram por outros países, como Portugal, que lá o anime se chama Oliver e Benji, e tem essa abertura aí que eu vou deixar vocês julgarem. Benji, são os magos da bola. Benji, Oliver, vão fazer escola. Benji, Oliver, o futebol é uma paixão. Mas vamos voltar à nossa linha do tempo e falar da próxima versão do mangá. Captain Tsubasa Road to 2002 foi publicado de 2001 a 2004 e contou com 15 volumes. A gente tem aqui a continuidade direta do fim do último mangá, com os nossos personagens jogando nos times do exterior em busca de se fortalecerem para a Copa do Mundo de 2002. Fazendo um paralelo com o nosso mundo real, realmente teve a Copa do Mundo em 2002 e ela foi bem importante para o Japão, justamente pelo país ter sido sede da Copa. Para ser mais exato, ela foi realizada no Japão e na Coreia do Sul, como uma estreia do continente asiático como anfitrião das Copas. Daí, era muito importante que o mangá, que ajudou a popularizar o futebol no Japão, tivesse novos lançamentos nessa época de expectativa para a Copa. Mas enfim, o mangá começa com o Tsubasa jogando no Barcelona e tendo que se provar após ser rebaixado para o time da Série B. E apesar das capas do mangá focarem nas artes mostrando a turma com o uniforme da seleção japonesa, esse arco não chega a abordar a Copa de fato e mostra muito mais os jogos dos nossos personagens em times ao redor do mundo. Acho que usaram esse mote da Copa apenas para o marketing mesmo. O arco termina com o Tsubasa ganhando reconhecimento por ter sido um grande destaque na Liga Espanhola. Mas na mesma época que essa versão do mangá foi lançada, também tivemos um novo anime, usando o mesmo nome, Captain Tsubasa Road to 2002.
uma coprodução dos estúdios Grupo Tech e Madhouse. Essa versão do anime foi lançada entre 2001 e 2002, contando com 52 episódios. E esse também chegou no Brasil pela Cartoon Network e pela Rede TV, novamente com o nome de Super Campeões. Prepare a sua torcida, porque Oliver e sua turma vão jogar pra valer e dar um verdadeiro show de bola. Super Campeões, hoje, 6 da tarde, na TV Kids. E foi esse anime que eu assisti na Rede TV que me deixou apaixonado por animes de esportes, mesmo eu não gostando tanto do esporte em si. Novamente, essa nova adaptação não é uma continuação da última versão do anime, e nem chega a adaptar de fato o mangá Road to 2002. Como eles estavam saindo praticamente juntos, apenas alguns momentos conseguiram ser tragos desse último mangá para esse anime. Aqui temos novamente aquela fase do Tsubasa criança jogando no Nankatsu, mas também já vemos os jogos da turma pela seleção juvenil. Temos também a fase do Tsubasa no Brasil e também na Espanha. O anime reformula e resume algumas coisas de cada arco, e meio que consegue ser a versão animada que cobriu de certa forma a maior parte do mangá até agora. Uma curiosidade sobre essa versão é que, diferente dos animes anteriores do mangá, eles não puderam usar os nomes originais dos times, como São Paulo, Flamengo ou Barcelona. Aqui esses times viraram Brancos, Domingos e Catalunha. Algumas das mudanças de nomes que comentamos que rolou na versão anterior se mantiveram na dublagem dessa daqui, até certo ponto. Depois eles passaram a usar os nomes originais em japonês mesmo, mas essa dublagem é bem maluca também. Tem nome que começa certo, mas depois mudam pro errado, como Kojiro Hyuga, que do nada vira Kojiro Ruega. Sim, Kojiro Ruega! Tem momentos que o Tsubasa é chamado até de Oliver Tsubasa Ozora. Eles não decidiram qual versão usar e escolheram botar todos os nomes logo. Enfim, esse anime termina com um gancho gigantesco. O último episódio mostra um pouco dos últimos jogos dos nossos craques japoneses nos seus times da Europa. Daí eles se reúnem novamente para jogar pelo Japão na Copa. Daí a gente começa a ver a preparação do início de um jogo, que não fica claro se é a final da Copa ou se é um jogo no meio da Copa. E o jogo é contra ninguém menos que o Brasil, que é treinado pelo Roberto, e tem antigos aliados e rivais do Tsubasa, como o Pepe, o Santana e o Rivaú. E quando o juiz apita para o jogo começar, o anime acaba, sem a gente saber qual foi o resultado desse jogo. Vamos, Tsubasa. Me mostre o quanto você amadureceu. Eu trouxe a melhor seleção. Vamos nessa! Nossa, esse final me deixou maluco por muito tempo. E eu até considero um ótimo final, mas queria ver mais, é claro. A gente não sabe se esse seria o mesmo jogo que o Japão ganhou do Brasil lá na versão do mangá, que eu citei antes, então fica tudo no ar. Como eu já adiantei, esse anime terminou antes do mangá Road to 2002, mas após o fim desse mangá também tivemos alguns capítulos intitulados de Captain Tsubasa Go for 2006. São 5 capítulos que focam no Kojiro Hyuga e no Shingo Aoi, jogando nos times da Itália. O próximo mangá da série a ser lançado é o Captain Tsubasa Golden 23. Esse contou com 12 volumes publicados entre 2005 e 2008 e mostra mais um pouco dos personagens nos clubes internacionais e também da seleção do Japão em busca de se classificar para participar das próximas Olimpíadas. Aí, depois dessa série, em 2009, tivemos mais 2 volumes intitulados de Captain Tsubasa Kaigai Gegito Ren Incalcio, que foca mais uma vez no Hyuga e no Shingo, nos seus times da Itália, e dessa vez eles se enfrentam para ver quem vai subir no campeonato. Entre 2010 e 2012 temos mais um lançamento em mangá, chamado de Captain Tsubasa Kaigai Gegito Ren em La Liga. Esse foi feito para comemorar os 30 anos da franquia, e sua história se passa no mesmo período do mangá que eu citei anteriormente, mas foca na partida do Barcelona, cujo Tsubasa faz parte, contra o Real Madrid, e mostra também as finais do La Liga. Então chegamos em 2013 com a série Captain Tsubasa Rising Sun, que ainda está sendo lançada e na altura da gravação desse vídeo tem previsão de finalizar em abril de 2024. Nesse arco vemos a seleção japonesa se classificar para as Olimpíadas e participando dela. Nossos heróis buscam a sonhada medalha de ouro. Ah, e eu não coloquei nessa linha do tempo aqui, mas desde 84, enquanto o mangá era lançado, também tivemos esporadicamente o lançamento de alguns one-shots, ou seja, mangás de apenas um capítulo. Alguns deles eram focados em personagens como o Misaki ou Hyuga, outros faziam algumas compilações em momentos comemorativos e coisas do tipo. Agora pulamos para 2018, onde finalmente teremos mais uma versão em anime.
Intitulada originalmente apenas de Captain Tsubasa, essa nova versão animada pela David Production volta novamente à infância do Tsubasa e reconta os eventos da sua infância. Possivelmente essa é a versão que tem mais fidelidade em relação ao mangá, pois ela trata de forma bem detalhada cada um dos eventos e até expande algumas coisas também. Daí nos seus 52 episódios o anime cobre apenas os eventos do Tsubasa ainda no Nankatsu. Eu gosto da animação aqui, acho que ela consegue ter alguns momentinhos de fluidez, que raramente a franquia Captain Tsubasa teve nas outras versões. Porém, justamente por pegar essa fase da infância de novo e também por buscar um novo público, esse remake tem um ar mais infantil mesmo, trazendo até alguns exageros a mais em relação às séries anteriores. Um tempinho depois, a versão dublada desse anime também chegou por aqui, mas eu confesso que não cheguei a conferir ela, só dei uma olhada em alguns trechinhos, então não posso julgar tanto. Mas pelo que vi, dessa vez eles mantiveram todos os nomes originais, porém eles mudaram as músicas de abertura e encerramento, não me pergunte o porquê. Que é uma pena, pois as músicas dessa versão são bem legais. Inclusive, uma curiosidade bem legal é que a música de encerramento aqui é uma homenagem à primeira abertura do primeiro anime lá de 83. Se liga. E aí, para promover o lançamento dessa versão de 2018, no mesmo ano foi lançado também um one-shot Captain Tsubasa Memories, que conta algumas histórias paralelas do Tsubasa bem criancinha. Em 2021 tivemos outro one-shot chamado Boku wa Misaki Taro 2. E é 2 porque um one-shot antigo focado no Misaki já foi o 1. Mas aqui ele meio que faz parte da linha Memories e foca um pouco na relação do Misaki com seu pai, que se você lembra bem, tinha uma questão de que ele não parava quieto em um lugar, pois ele era um pintor de paisagens. Aí o Misaki tinha que ficar sempre se mudando por causa disso. Essa relação dos dois também vai ser um pouco mais bem trabalhada na próxima temporada do anime. Sim, pela primeira vez teremos um anime que é uma continuação do anterior, e não um novo remake. Em 2023 começa a ser lançado Captain Tsubasa Junior Youth Arc. E vai mostrar os eventos do primeiro torneio que os nossos garotos participam usando o manto da seleção japonesa. Não é uma Copa do Mundo, mas eles já enfrentam seleções da Itália, França, Argentina e Alemanha. O anime ainda está saindo no dia da gravação desse vídeo, mas está previsto para ter 39 episódios. Um probleminha dessa versão aqui é que a produção não é mais do estúdio David Production e passou a ser animado pelo estúdio Kai, que é um estúdio novato. Não tem tantos animes conhecidos no portfólio. E por mais que a animação do anterior não fosse, oh meu Deus, que coisa incrível, aqui caiu ainda mais um pouquinho o nível. Tem momentos que são imagens estáticas apenas com movimento de pan e coisas do tipo. Mas apesar de ser uma animação meio sofrida, a trilha sonora continua a mesma de 2018, que é bem legal. Inclusive tem uma nova versão do encerramento em homenagem ao primeiro anime. O carinho que a gente tem pelos personagens e ver essa nova leitura de uma fase que foi pouco explorada nos animes é o que segura essa animação e faz ela ser até bem divertida. Afinal, os animes de Tsubasa nunca foram exemplos de grande animação. O que é uma pena, mas eu adoraria que depois dessa temporada tivesse outras e mais outras que finalmente acompanhassem esses personagens por todas essas inúmeras fases que vimos que tem no mangá. Material não falta, e eu entendo que os animes sejam quase sempre remakes para buscar um novo público, mas eu acho que dessa vez, para não deixar esfriar, poderiam continuar adaptando até eventualmente chegar ao fim do mangá Rising Sun, que termina esse ano. E bom, cobrimos toda a cronologia de animes e mangás da franquia até agora. E se você já acha que é muito, relaxa, pois ainda pode ser que tenhamos muitas outras coisas no futuro. Bom, recentemente o Yoichi Takahashi, criador do mangá, anunciou sua aposentadoria, o que é mais do que justo, né? O cara já estava há 43 anos em atividade desenhando nossos boleiros favoritos. Em seus 63 anos de vida, ele avaliou que sua idade e saúde podem acabar prejudicando os conteúdos da obra. Então, com o fim de Rising Sun demarcado para 2024, ele decidiu pendurar as chuteiras, digo, as canetas e se aposentar. E
tudo bem, o cara já fez muito. Pensa que ele tá desde os anos 80 escrevendo essa história. E ele já passou por diversas mudanças na indústria e no mundo, que certamente trouxeram desafios para ele se adaptar. Mas se ele vai parar, como é que a franquia vai continuar? Simples, né, gente? Podem muito bem fazer novos produtos utilizando a marca sem ele estar envolvido. Ou podem também pedir alguma consultoria para ele fazer novas sagas com roteiro e desenhos por outros artistas. Inclusive, ele mesmo já disse que vai desenvolver um rascunho para o arco final da Copa do Mundo, para que ele seja utilizado em adaptações futuras. Então eu acredito que Capitão Tsubasa vai permanecer na mídia por muito tempo ainda. Por falar em permanecer na mídia, os animes e mangás não são os únicos produtos que mantêm essa marca viva. Os jogos de videogame também são uma vertente bem importante, e já tivemos vários lançados no decorrer do tempo. Lá no Nintendinho já tivemos 2 jogos da franquia, e também mais 3 para o Super Nintendo, formando aí uma pentalogia de jogos. E ainda no Super Nintendo também tivemos um jogo da série J, e entrando na era dos CDs, para PlayStation 1, teve o jogo Captain Tsubasa J, Getting the Tomorrow, e também o Captain Tsubasa Aratanaru Densetsu Junshuo. Claro, vários desses jogos nunca viram a luz do dia aqui pelo Brasil, mas lá no Japão eles venderam até bem. Além de outros jogos para consoles da Nintendo, como GameCube e Nintendo DS, ainda foi lançado um jogo exclusivo para PC chamado Captain Tsubasa 2002 GQ Typing, e um de PlayStation 2 chamado apenas de Captain Tsubasa. E claro, para a geração do PS4, Nintendo Switch e afins, tivemos recentemente o Captain Tsubasa Rise of New Champions, que eu nunca joguei, mas eu tenho muita vontade. Já falei que vai ser o único jogo de futebol a rodar no meu videogame. Se você já jogou, me diz aí nos comentários se vale a pena. Aproveita e me deixa um like aí. Você viu a quantidade de pesquisa que eu tive que fazer para montar esse vídeo, né? Se isso aqui não merece o seu like e a sua inscrição, eu desisto. Mas vamos voltar para o vídeo, que ainda tem assunto pra gente conversar. Em uma obra sobre futebol, cujo autor é super fã do esporte, é claro que iriam ter referências a jogadores da vida real, né? E uma bem clara é que o próprio Tsubasa foi baseado no jogador Musashi Mizushima, que também já jogou no time do São Paulo lá nos anos 70 e 80. Ele também jogava no meio de campo e se tornou uma referência para o futebol japonês. Outro jogador japonês que pode ter inspirado a criação do nosso protagonista é o Kazuyoshi Miura, que aos 15 anos veio treinar no Brasil e jogou em alguns times daqui também. O alemão Karl-Heinz Schneider é baseado no Karl-Heinz Rummenigge, um atacante de destaque do futebol alemão dos anos 80. O Rivaldo, obviamente, foi baseado no Rivaldo, brasileiro que jogou no Barcelona. E esse nome não engana ninguém, né? Os argentinos Juan Dias e Alan Pascal foram inspirados no Maradona e no Jorge Valdano. Do Uruguai, o Ramon Victorino foi baseado no Valdemar Victorino. O William Arminus, da Holanda, foi inspirado pelo Edgar Davids. E o treinador do nosso protagonista, o Roberto Ronco, tem várias semelhanças com o Sócrates. Tem vários outros também. Se você lembrou de algum outro, me diz aí nos comentários. Esse vídeo já tá enorme, mas não podia ser diferente para falar de uma franquia com tanta história. Isso aqui é o mínimo que eu posso fazer. Então se você vê algum valor nesse conteúdo aqui, me dá uma forcinha aí. Não custa nada você deixar um likezinho. Manda também esse vídeo para todos os seus amigos que curtem anime e futebol também. Por que não, né? Comenta quais outras franquias de anime você gostaria de ver um vídeo como esse, explorando toda a história dela como eu fiz aqui. No mais, a gente se vê numa próxima. Tchau!